E aí pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui falando de prova pericial nos nossos 5 minutos de processo. Bom, nós já examinamos em outros vídeos que a prova pericial ela é um dos meios de prova mais complexos que tem no CPC 15, porque ela tem várias etapas, né? Tem vários procedimentos, e aí quando se entrega o laudo, né? Quando o perito faz a entrega do laudo pericial, não acabou ainda a atividade do advogado. Por quê? Porque as partes vão ser intimadas para se manifestar sobre o conteúdo daquele laudo. Então pode ser caso, antes de mais nada, de verificar a necessidade de quesitos suplementares, porque as respostas fornecidas não foram suficientes ou porque se percebeu ao longo da produção da prova a necessidade de esclarecimento de algum ponto. Então os advogados têm a possibilidade de formular quesitos complementares, tá? E também pode ser o caso de se questionar a conclusão do laudo pericial. Porque, enfim, é possível que o laudo seja favorável ao nosso cliente no processo, e aí é ótimo. Agora, se ele for desfavorável, é um problema. Por quê? Nós sabemos que a prova pericial, embora não haja um dispositivo no CPC dizendo que ela está acima dos outros meios de prova, ela tem um valor muito especial para o julgador. Por quê? Porque nós sabemos que o pressuposto da existência da prova pericial é que o juiz e os próprios advogados reconhecem que eles não têm o conhecimento técnico necessário para esclarecer aquele fato ou aquele conjunto de fatos do processo. E aí, como é que a gente vai questionar a conclusão que um profissional ofereceu para a gente, se o pressuposto da gente ter convidado aquele profissional para participar no processo é de que a gente não entende o suficiente daquela área? É um problema grave. É um problema muito grave. Então a primeira coisa que a gente pode utilizar para questionar a conclusão do laudo pericial, e na verdade é um questionamento que pode se apresentar desde antes já da apresentação do laudo pericial, é questionar o currículo do perito, questionar a própria figura do perito. Existe a necessidade, conforme o artigo 465, que o perito comprove a sua especialização naquela área, que ele demonstre, né, o seu currículo, enfim, e muitas vezes não se faz isso. E isso é necessário, né? Pode ser que o perito já não tenha atuação naquela área há muito tempo, pode ser que seja um profissional que não esteja atualizado, então a gente pode começar questionando a própria figura do perito antes mesmo de ele ter apresentado o laudo. Porque existe uma exigência legal, uma determinação legal de que a gente já referiu lá do 465 do CPC. Bom, o que mais pode ser feito? Pode haver também um questionamento da conclusão do laudo pericial a partir de outros meios de prova disponíveis no processo. Eu posso utilizar documentos, então eu posso ir atrás de artigos científicos que demonstrem que aquilo que o perito falou não está correto, não está certo. Se ele disser, por exemplo, que o índice de incidência de uma determinada situação lá, num procedimento cirúrgico, é de 10%. E ele não apresenta nenhuma fonte para isso. Bom, eu posso pegar um artigo científico de um médico renomado e dizer, olha aqui, ele diz que, na verdade, isso aí é de 0,5%, não é de 10% como ele está falando, não. Então eu posso contra-argumentar com outros documentos, com outros, inclusive, pareceres. Posso me valer, inclusive, do parecer do assistente técnico. Aliás, aqui vai um asterisco, né? A jurisprudência nacional, de forma quase uniforme, ela não dá valor para o parecer fornecido pelo assistente técnico, porque diz que ele foi contratado pela parte, que ele é parcial. Então, entre o laudo oficial e o parecer do assistente, o que tem que preponderar é o laudo do perito. O que é um absurdo, né? Por que então que existe o assistente técnico? Então, nem se permitiria a participação dele no processo. Não faz sentido esse tipo de conclusão. E, finalmente, um outro elemento muito importante é que o advogado vá lá e trabalhe o próprio artigo 473 do CPC. Como a gente já falou, o conteúdo do laudo pericial tem alguns requisitos indispensáveis, como ali o inciso 3º fala do método a ser apresentado pelo perito, né? E a gente pode questionar o método que foi utilizado. Por quê? Muitos laudos periciais são entregues sem nenhum tipo de fundamentação científica, né? Sem nenhum tipo de exame da matéria, muitas vezes até identificando errado a forma como foi feito o exame e tudo mais. Então é muito importante que haja uma leitura e uma revisão atenta do conteúdo do laudo, para que depois a gente se posicione perante o julgador e diga, olha, não estão sendo cumpridos aqui os requisitos do artigo 473, enfim, e assim sucessivamente. Assim a gente consegue evocar lá o 479 do CPC para mostrar que existem outros elementos ainda no processo que
podem infirmar, podem enfraquecer, podem mostrar que a conclusão do perito não é o melhor caminho a ser seguido pelo julgador. Tá bem, pessoal? Até a próxima!